Oi, gente, tudo bem com vocês? Cá estamos nós de novo para falar sobre temas muito relevantes a partir da perspectiva atomista. E hoje estou aqui com um cenário improvisado, porque não estou em casa, mas não é por isso que vamos deixar de cumprir o nosso cronograma, ok? E eu queria, antes de adentrarmos no assunto, lembrar-lhes que nós estamos com as inscrições para a formação Santo Tomás Terapeuta abertas. Olha só, é o meu curso com 6 meses de duração, onde vamos nos ver toda semana e falar sobre a teoria e a prática dos itens da Suma que dizem respeito ao homem, que é o nosso objeto enquanto terapeutas, é o nosso objeto, o objeto mesmo da nossa vocação. Então, lá a gente vai ver tratado sobre o homem, o Tratado das Paixões da Alma, o Tratado da Bem-aventurança, que é o fim último, dos atos humanos e as virtudes, que são um tema extensíssimo na Suma, que muitas vezes precisa que sejam feitas conexões de quem já estudou a Suma, de quem estudou outros temas da Suma, de outros livros, e da prática mesmo, né, das próprias contemplações dessa pessoa que vai fazer esse transporte, digamos assim, do que tem lá na teoria tomista para a prática terapêutica. Além disso, o acesso é vitalício. Gente, pela primeira vez na minha vida eu fiz um curso de acesso vitalício, porque eu sei o quanto que esse tema é denso, eu sei o quanto vocês vão precisar voltar e ficar ali, né? Para que isso faça parte, esse é o desejo do meu coração, isso faça parte daquele conteúdo que vocês conseguiram tocar. E além disso, vocês vão receber ao final um livro na casa de vocês exclusivo, que nunca foi escrito, será pela primeira vez a partir destas aulas que eu vou dar, fazendo essa confluência entre Aristóteles e Santo Tomás, teoria e prática. E este livro, apenas para quem fizer parte dessa primeira turma, é bônus. Você receberá um livro exclusivo em casa, com tudo que foi discutido nas aulas do curso, ok? Pelo amor de Deus. Faz todo sentido que vocês entrem nesta turma, porque eu tenho certeza absoluta que o que vocês desejam é essa base sólida que só Santo Tomás pode dar para que a gente possa bem atuar como terapeutas, ok? Maravilha. Então vamos lá, vamos falar sobre as 4 causas da personalidade a partir de uma perspectiva atomista. No último vídeo que eu fiz sobre a personalidade ser um acidente metafísico, se eu não me engano, eu falei para vocês que o Echevarria tinha escrito esse artigo e perguntei se vocês queriam que eu trouxesse uma exposição deste artigo aqui, crítica, obviamente. E algumas pessoas colocaram lá, queriam, outras pessoas mandaram mensagem no privado. Então eu vou trazer hoje para vocês as 4 causas da personalidade a partir dessa perspectiva atomista. E a primeira pergunta que pode aparecer é a seguinte: Marina, por que é importante saber esse conteúdo? Claramente eu posso falar para vocês, olha, imagina que o objeto da terapia é o homem e que o homem tem uma personalidade. Se eu não consigo perceber quais são as 4 causas, né? Quais são as características dessas 4 causas que confluem para que o homem chegue a ter essa personalidade e essa personalidade se conforme, eu não vou saber o que fazer, onde mexer, quais ferramentas construir para que o meu paciente tenha uma personalidade completa, integral. Ok? E daí vocês podem falar para mim, Marina, mas eu já tenho um conceito de personalidade que eu estudei lá na faculdade, ou enfim, que eu vi em algum outro lugar. Gente, já falamos sobre a fragmentariedade da psicologia contemporânea, certo? Ou seja, muitos conceitos de personalidade vão ser incompletos e quando a gente for confrontar, chega ao ponto deles serem excludentes. Então, se na psicologia nós temos vários conceitos de personalidade, tal como as abordagens, quer dizer que nem a própria ciência psicológica moderna entra em consenso acerca desse tema maximamente relevante dentro do setting terapêutico, certo? Então, a gente precisa de um conceito completo. E o Echevarria vai dizer nesse artigo que o conceito da psicologia mais próximo desse conceito completo, embora ainda não o seja, é o da Magda Arnold, que é uma psicóloga de nítida influência atomista, mas que não tem muito conhecimento, as pessoas não conhecem muito dentro dessa questão psíquica, justamente porque ela é de nítida influência atomista, tá? Mas ela falou sobre isso, ela tem toda uma teoria das emoções que ganha por tirar a emoção do âmbito fisiológico e levar para o âmbito cognitivo. E essa teoria ela tem um nítido embasamento nas 11 paixões lá da Suma Teológica que nós vamos estudar no curso de Santo Tomás. Tá? Então, a gente precisa olhar para essa perspectiva integral. O Echevarria diz que esse é o conceito mais completo da psicologia, mas ainda faltam algumas coisas, como objeto formal e objeto material, que a gente vai ver aqui hoje. E ao final, eu vou trazer para vocês qual foi o conceito que o próprio Echevarria disse para a gente, para que vocês leiam, meditem e de fato consigam contemplar essas coisas, tanto em vocês quanto no paciente de vocês, para que ele de fato consiga um aparato para ser inteiro, para ser íntegro e, portanto, ter uma vida não apenas funcional, mas feliz, como a gente já conversou, certo? Então vejam. A primeira coisa que o Chevarrier vai dizer é que justamente existem muitas teorias sobre a personalidade na psicologia.
todas elas vão olhar para lugares diferentes. E todas elas vão descrever essa personalidade a partir de um conjunto de fatores. Alguns fatores, como os biológicos e os ambientais, vão ser os preponderantes, vão ser os mais citados, por motivos razoavelmente óbvios, tá? Porém, o Echevarria, ele traz a gente por um lugar superior, por um lugar que dá para enxergar mais alto, propondo uma teoria da causalidade, perdão, aristotélico-tomista da personalidade, para que a gente consiga compreender esse fenômeno não apenas de cima, mas também de uma forma coerente e integrada com todos os fatores causais, certo? Quando a gente usa o termo causa, ele se refere a quatro aqui, que são as quatro causas de Aristóteles. Então, material, formal, eficiente e final. Elas não estão desconectadas, mas elas são um sistema e cada uma depende reciprocamente da outra, certo? E além de cada uma depender da outra, cada uma contém outras. É como se houvesse desdobramentos. A gente vai ver aqui que a material tem 3 desdobramentos. E que a gente precisa conseguir observar isso para que, de fato, nós tenhamos um fenômeno completo. Certo? Então, o artigo da Echevarria propõe uma contribuição para essa teoria da personalidade pela perspectiva tomista e dando esse conceito final e completo acerca da personalidade à luz das 4 causas aristotélicas. Tá? Beleza. E aí, um outro tema que o Echevarria vai tangenciar é o seguinte: olha, existe uma controvérsia clássica na psicologia da personalidade, que é a influência, o grau de influência da hereditariedade e do ambiente na personalidade, certo? E isso é um debate que se habituou a chamar de natureza-criação. Esse tipo de abordagem, que olha para esses lugares, vão pressupor que esses fatores são a causa da personalidade de uma forma preponderante. Ou seja, à medida em que a influência de um aumenta, a influência do outro diminui, tá? Além disso, pode ter um equívoco aqui. Por quê? Estes e outros fatores que vão concorrer para essa multicausalidade da personalidade são considerados causas no mesmo nível, certo? Em vez de causas análogas. Então, assim, mesmo a gente aplicando essas causas a objetos evidentemente diferentes, parece que se mantém o mesmo sentido, o mesmo significado. E não é assim que funciona, certo? Quando a gente pega as 4 causas de Aristóteles, a gente percebe que esse sistema, essa forma de ver as coisas, não concorda com a noção moderna. A noção moderna não utiliza as 4 causas de Aristóteles, certo? Por quê? Aqui a gente não inclui apenas o agente que produz o efeito, mas a gente inclui todos os fatores necessários para responder uma pergunta. Que pergunta é essa quando eu me coloco diante de algo que as 4 causas vão me responder? A pergunta é: por quê? Porque vejam, quando eu falo para quê, eu estou falando da finalidade. Mas quando eu falo por quem, através de quem, eu estou falando da eficiência. Mas quando eu olho para o conjunto inteiro, para aquela coisa, eu falo assim, por quê? Parece que o porquê engloba todos esses fatores que nós vamos discutir aqui, certo? Então, é dentro dessa perspectiva causal aristotélica e é como se a gente fosse preencher essa perspectiva causal com os temas que Santo Tomás vai descrever para nós, que a gente consegue provocar uma intervenção ajustada na personalidade do paciente, certo? Beleza, então a primeira causa é a causa material. A causa material, gente, ela vai ser subdividida em 3. E a primeira é a matéria ex qua. A matéria ex qua a gente pode chamar de elementos da personalidade. Como assim? Olha só, quando eu penso numa causa material, eu logo penso em algo orgânico. Concordam comigo? Quando a gente pensa no homem, causa material do homem, carne e osso. Eu penso em algo material, tangível, que eu posso tocar. Então, eu sempre penso em fundamentos orgânicos da personalidade. Porém, o Echevarria não traz essa causa material ex qua com esse significado de organicidade, de coisas orgânicas, porque a causa material para Aristóteles não é este o significado dela, tá? Então, Santo Tomás vai distinguir para nós a causa material lá no comentário dele do De Anima, em matéria in qua, que quer dizer matéria na qual, ou seja, o sujeito, o substrato, a matéria na qual aquela coisa atua. A matéria ex qua, que quer dizer matéria da qual, ou seja, os elementos, os componentes de alguma coisa. E a matéria circa can,
circa quam, que é a matéria a respeito da qual, ou seja, o objeto de uma atividade. Então, olha só, quando a gente fala em causa material, a gente pensa em coisas orgânicas, mas não é sobre coisas orgânicas que Aristóteles estava se referindo quando ele falava de causa material. Santo Tomás vai dividir em três: matéria in qua, que é a matéria na qual o sujeito, matéria ex qua, que é a matéria da qual os elementos, e a matéria circa quam, que é a matéria a respeito da qual, ou seja, o objeto de uma atividade. Falei para vocês que essa matéria circa quam é justamente aquela parte da matéria da personalidade que a Magda não tangenciava, tá? Falaremos um pouco mais sobre isso lá na frente, quando a gente for explicar o que que é. Então tá. Imaginem que o bronze. O bronze é o material da estátua de Apolo. Chevarria dá esse exemplo. Quando eu falo que o bronze é o material da estátua de Apolo, aqui nós temos duas implicações, certo? A matéria é aquilo sobre o qual a forma repousa, aquilo que recebe a forma, que é aperfeiçoado por ela, o sujeito daquilo ali. E aí é onde a gente entra com a matéria em qua. Ou a matéria pode ser aquilo de que uma coisa é feita, que é a matéria ex qua. Então, quando eu penso em causa material, evidentemente eu vou ter essas duas coisas: o sujeito, o substrato e os elementos, digamos assim, os componentes do que é feito a coisa, certo? Então, uma pintura é composta de cores, que é a matéria ex qua, ou seja, são os elementos que vão dar forma àquela pintura, e nós temos também a matéria in qua, que é a matéria na qual, que é a tela. Percebe? Então, assim, se eu vou fazer uma pintura, eu vou pensar na causa material dessa pintura, eu preciso levar em consideração a tinta, que é a matéria ex qua, e eu preciso levar em consideração a tela. Elas não são a mesma coisa porque são elementos diversos, tá? Beleza. Então, a primeira coisa aqui, causa material ex qua. Vejam, quando a gente fala em personalidade, a gente percebe que nós estamos diante de um evento claramente bastante complexo, tá? Então, o Wilhelm Stern, acho que é o Wilhelm aqui que chama, ele chamou isso de unitas multiplex, que é justamente essa realidade bastante complexa e imbricada de coisas que vão influenciar na personalidade. Quase todas as definições de personalidade afirmam para nós que ela é composta por um conjunto de elementos, certo? E que o Echevarria vai dar um upgrade, vai chamar de qualidades, vai chamar de hábitos, traços, disposições, sistemas psicofísicos, enfim. O Echevarria que vai chamar de qualidades. Mas a gente vai ver todas essas palavras dentro da psicologia contemporânea, tá bom? Esses elementos são justamente a causa material ex-qua. Então, elementos, qualidades, hábitos, traços, disposições, sistemas psicofísicos. Se eu não me engano, é o Gordon Allport que vai falar de sistema psicofísico. Tudo isso são elementos da causa material ex qua, da qual a personalidade é composta, certo? O termo mais ajustado para o Echevarria são qualidades e disposições. Porque justamente a personalidade é uma realidade dentro do indivíduo que o dispõe a uma certa maneira de pensar, de sentir, de se comportar. Então, esses elementos interiores, eles nos dispõem a agir de determinada forma, certo? O Alport, que é o pai da personalidade, ele foi o pioneiro nos Estados Unidos, que fez, inclusive, com que a personalidade virasse pela primeira vez uma matéria dentro da faculdade de psicologia. Ele distingue disposições pessoais de traços comuns. Os traços comuns seriam uma construção estatística com a intenção apenas de prever comportamentos e não a realidade dentro do indivíduo, certo? Então, eu só quero aquilo ali, eu só quero saber desses traços comuns para quantificá-los, para fazer estatística, para prever como um grupo determinado de pessoas se comportaria diante de tais eventos, certo? Já as disposições pessoais são inclinações interiores que motivam o meu pensamento, que motivam o meu comportamento e são, portanto, princípios explicativos. Então, ele vai fazer essa distinção entre traços comuns, que são apenas para fins de estatística, e disposições pessoais, que vão explicar aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, tá? O conceito de disposição, que o Echevarria vai trazer para a gente, tem nitidamente raízes aristotélicas. Aristóteles considerava que as disposições operacionais eram qualidades, que vão se dividir em dois tipos, instáveis e estáveis. Quando Aristóteles estuda o caráter, que é o ethos,
ele considera esse caráter como um composto de disposições operacionais estáveis, as quais ele se referia como exis, que é o termo grego para o latim habitus. Então, em latim, habitus, em grego, exis. E esse exis é justamente um conjunto de disposições operacionais, tá? Ou seja, aquilo que conforma o nosso caráter. O hábito, um habitus, né, no termo latim, é uma disposição interna estável que nos ordena a operação, seja na ordem cognitiva, seja na ordem afetiva, seja na ordem comportamental. Então, este conceito aristotélico não é equivalente ao hábito da nossa linguagem comum, percebam, tá? Nem na psicologia, que deveria estar mais perto disso, nem no mundo real, digamos assim, tá? Então, se eu me disponho a ler o jornal todos os dias, eu tenho um hábito. Mas isso não forma um hábito no sentido aristotélico, que é aquele conjunto de disposições estáveis interiores que nos ordenam a ação, tá? E essas disposições internas estáveis, no sentido aristotélico, são esses elementos, são essa matéria ex qua da personalidade. E elas podem ser da ordem cognitiva, ou seja, relativas à inteligência, relativas à memória, relativas à imaginação, por exemplo. Elas podem ser da ordem afetiva, como algumas disposições emocionais, algumas disposições relativas, inclusive, à vontade. E elas podem ser também inatas, como alguns talentos que nós temos. Então, uma pessoa com alto QI, uma pessoa com altas habilidades. Estamos falando de uma disposição externa e interna estável, inata, tá? Como o temperamento. O temperamento é uma disposição interna. Por quê? Porque ela é estável e ela me ordena a ação. Ela tende à ação. E isso é inato. A gente não adquire o temperamento ao longo do tempo. Ou pode ser também adquirida, tá? Então, nós temos algumas disposições cognitivas adquiridas, tá? E algumas disposições cognitivas, perdão, e algumas disposições de caráter. Ou seja, existe esse conjunto de hábitos que faz com que a gente tenha a ação, que pode ser tanto inato quanto adquirido ao longo da vida, tá? Então, para que eu consiga compreender a personalidade, eu preciso compreender, antes de tudo, esse conjunto de disposições operacionais estáveis. Então, vejam como isso é importante, e a gente está falando aqui tão somente inicialmente de uma causa dentro da causa material. Sendo que, em algumas correntes da psicologia, a personalidade vai ser só isso aqui. E ainda não com esse termo de hábito que o Aristóteles traz pra gente. Não com esse termo de disposição que o Aristóteles traz pra gente, tá? Então fica muito claro aqui, a partir do que eu acabei de falar para vocês, que causa material para o Echevarria, bebendo lá da fonte de Aristóteles, não é o mesmo que causa orgânica, tá? A causa material ex qua da personalidade são essas disposições internas dos poderes mentais de uma pessoa. Então, algumas dessas disposições têm de fato um componente causal biológico, inclusive um componente bastante importante. Esse componente biológico é a causa material dessas disposições da personalidade. Percebe? Então, eu tenho a causa material ex qua da personalidade, que não é orgânico, são esses elementos, são essas disposições internas estáveis, e a causa material dessas disposições internas estáveis é um elemento orgânico. Percebe? Então, esse componente biológico é essa causa material e não a causa material da personalidade em si enquanto personalidade. Então, é como se eu tenho uma casa, os tijolos da casa são a causa material da casa. Porém, a casa tem a própria causa material. O contrário. Peraí, gente, confundi agora. Os tijolos são a causa material da causa. Mas os tijolos têm a sua própria causa material, que é o barro. Percebe? Então eu tenho uma casa, de novo, porque eu confundi aqui para não confundir a cabeça de vocês. Eu tenho uma casa e eu tenho os tijolos. Os tijolos são a causa material da casa, assim como essas disposições internas estáveis são a causa material da personalidade. No entanto, existe uma causa material dessas disposições. No entanto, existe a causa material dos tijolos. E aí nós entramos no elemento palpável para a personalidade, que são as disposições orgânicas. Para os tijolos é o barro. Ok? Então, essas disposições operacionais estáveis são como os tijolos que compõem a nossa personalidade, tá? Beleza, então agora nós vamos para material in qua, causa material in qua. O que é isso? Na qual o sujeito, o substrato. Então nós estamos falando aqui da própria pessoa, tá? Então, esse sujeito, que é a matéria in qua,
Ele é aquele sujeito que é afetado por essas disposições que nós falamos na causa material ex qua, certo? A personalidade, gente, não é algo independente. A personalidade é um conjunto de disposições de alguém. É um conjunto de disposições daquele indivíduo em cujo interior subsiste essa personalidade. Esse sujeito nada mais é do que a pessoa humana. Marina, não é óbvio que esse sujeito é a pessoa humana? Para você, que está escutando eu falar sobre Santo Tomás aqui há bastante tempo, tá? Por quê? Porque a expressão pessoa humana não existe dentro da psicologia. A expressão, o nome pessoa é desconsiderado pela psicologia, porque ela tem um caráter metafísico. Ela tem um caráter, muitas vezes, a depender do que a gente está falando, teológico, tá? Mais propriamente metafísico, não vamos entrar na teologia. Então, quando o Gordon Alpert, por exemplo, que quer separar personalidade de caráter, porque personalidade tem é um termo neutro, segundo ele, que para mim não é. Mas o caráter é um termo moral, porque a gente pode falar de bom ou mau caráter, mas não pode falar de boa ou má personalidade. O Alport, ele vai dizer pra gente que é um indivíduo. Só que vocês concordam comigo que a pedra também é um indivíduo? Vocês concordam comigo que um verme também é um indivíduo? Então, quando eu falo indivíduo, eu não estou falando necessariamente do ser humano, tá? E aí você poderia falar, Marina, então dá pra gente usar ser humano, certo? Não seria suficiente ainda. Porque quando eu falo ser humano, eu estou falando daquilo que é comum a todos os indivíduos da espécie humana. Então, quando eu digo pessoa humana, eu estou designando aquele ser humano na sua individualidade. Percebem? E a terapia é sobre isso, né? É sobre este ser humano na sua individualidade diante de você. E se você olha para ele como um indivíduo, você está tratando ele como um isso, como um id. Se você olha para ele como um ser humano, você está olhando para toda a espécie, você está tratando a pessoa genericamente. Mas se você olha para ele como uma pessoa humana, aí sim, você está falando daquela pessoa individualmente considerada. Eu tenho certeza absoluta que é assim que o seu paciente quer se sentir, uma pessoa individualmente considerada, tá? Então, são todos os indivíduos humanos em específico que são sujeitos da personalidade e não toda a essência humana universal. Tá? Então, sendo sujeito da personalidade, a pessoa não se identifica plenamente com ela, porque ela é sujeito. Ela tem aquilo dentro dela, mas não só aquilo. Então, pessoa e personalidade não podem ser a mesma coisa, tá? Elas não estão dissolvidas num todo. A pessoa não é a sua personalidade. A pessoa é a base de sustentação da sua personalidade. Percebe? E aí nós entramos na matéria circa quam, que é o objeto material da personalidade. Esse nome objeto material é um nome mais filosófico e ele sempre é dado dentro de um campo de ação, dentro do campo de poder, tá? Então, a matéria circa quam, a matéria sobre a qual a personalidade opera é a ação da pessoa. É aquela coisa concreta que ela faz. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho a personalidade do sujeito e eu tenho a matéria circa quam, que faz com que a personalidade exista para me preparar para agir de uma determinada forma, certo? Então, toda disposição leva a uma ação. Inclusive, a Magda falava isso sobre a emoção. A emoção é uma tendência à ação. Eu valoro e eu ajo. Então, nessa causa material, nós podemos vislumbrar três coisas muito facilmente, certo? As disposições internas estáveis, que são os elementos, são os tijolos da minha personalidade, a matéria ex qua, a matéria in qua, que é aquilo na qual aquilo ali está instalado, que é a pessoa humana, não o indivíduo, não o ser humano, a pessoa humana. E a matéria circa quam, que é justamente essa ação, esse campo de poder, toda a minha personalidade que está no sujeito, faz com que eu tenda a agir de uma determinada forma. E é isso que explica, inclusive, que diante de situações muito parecidas, duas, três, quatro, cinco pessoas possam agir de formas absolutamente distintas. O que explica isso? É a matéria a causa material circa quam, tá? Além disso, nós temos a causa formal. E aqui também na causa formal temos subdivisões. A primeira é a causa formal interna. O que isso nos diz? Nos diz que a personalidade não é apenas uma soma de disposições.
Assim como essas disposições não são apenas uma acumulação de hábitos. Então, assim, eu não posso olhar para a personalidade só pelas essas disposições internas estáveis, e eu não posso olhar para essas disposições internas estáveis apenas como uma acumulação de hábitos, mas é uma realidade qualitativamente diferente das outras realidades que também se dispõem a ser chamadas personalidade. Justamente porque todo mundo tem uma personalidade, mas a gente percebe que as pessoas agem de forma bastante diferente, certo? Então, a forma da personalidade é justamente a ordem dessas disposições. Então, do que é que eu estou falando aqui? De uma forma muito simples. Imagine que tem dois sujeitos, ok? E esses dois sujeitos têm as mesmas disposições internas estáveis. Confere? A mesma. São sujeitos, pessoa humana, e têm as mesmas disposições internas estáveis, muito embora eu acredite que seja bastante difícil que isso acontecesse, mas vamos de exemplo hipotético. Beleza. Só eles terem as mesmas disposições faz com que a gente suponha que eles sempre vão agir de forma igual. Não. Por quê? Justamente por conta da causa material, da causa formal, perdão, interna. Ou seja, é a ordem dessas disposições. A gente consegue perceber que, a depender de como elas estão arranjadas, ainda que iguais, a pessoa vai agir de uma forma diferente, tá? Então, a personalidade nada mais é do que um conjunto de relações hierárquicas. Existem disposições mais importantes que as outras. Algumas disposições são executivas, algumas disposições são subordinadas, certo? Então, eu preciso perceber que existe um arranjo dessas disposições que vão fazer com que eu haja diferente, e esse arranjo se chama causa formal interna. Além da causa formal interna, nós temos a causa formal externa, a causa formal extrínseca, que Santo Tomás chamou de causa exemplar. A primeira causa que eu falei para vocês, a intrínseca, é essa organização interna, que vai complementar a matéria, tá? A causa formal extrínseca, de outro lado, é um modelo, é uma imitação através da qual a matéria se organiza de acordo com uma forma, tá? Então, por exemplo, qual é o modelo que um escultor usa para esculpir uma figura numa pedra? Ele vai usar algo externo, e ele vai ficar olhando para aquele algo, olhando e fazendo, olhando e fazendo. Então, essa é a causa formal externa, tá? E é aqui que os fatores sociais, como família, educação, cultura, economia, direito, política, entram em jogo. Olhando para esse fator externo, eu meio que imito esse fator externo e isso vai conformando a minha personalidade. Essa é a causa formal extrínseca. E isso aqui ganha uma importância, gente, no setting terapêutico gigante. Porque, vejam, para quem os nossos pacientes estão olhando? Então, quando eu vou ali conhecer a família do paciente, né? Ah, eu tenho um pai, tenho mãe, tenho vó, tenho tio, tenho tia e tenho irmãos, enfim. E aí eu sempre pergunto para eles, sempre não, dependendo do momento, né? Se é pertinente ou não. Eu pergunto para eles, qual é a pessoa da sua família que você mais gosta? Fulano. Essa também é a pessoa que você mais admira? Sim. Por quê? Aí ele vai me contar. Porque aquilo ali mostra para mim o que é que meu paciente admira. E se o paciente admira aquilo ali, é porque de alguma forma aqueles traços fazem sentido para ele. Então, por exemplo, se eu percebo que é bom para ele que ele se movimente para um determinado lugar, eu posso orientá-lo a se expor a vidas e pessoas que tenham traços similares, ou seja, ali tem um componente afetivo por conta daquela pessoa da família que ele admira, mas que também tenham coisas que façam ele olhar para cima e desejar também imitar aquele modelo para que ele consiga ter os mesmos resultados que aquela pessoa e finalmente ter aquele símbolo dentro dele que eventualmente não tem, para que a partir deste símbolo aquele conteúdo seja psiquicamente trabalhável, tá? Então é bem importante isso aqui e é onde esses modelos vão entrar. Eu só consigo compreender essa causa formal intrínseca que eu falei com vocês há pouco a partir dessa causa formal extrínseca. Então, quando eu concebo essas influências desses modelos dentro da personalidade do meu paciente, eu consigo compreender também a organização que o meu paciente está fazendo dessas coisas dentro dele, para confluir na causa formal intrínseca, tá? E eu consigo também compreender como que eu consigo conciliar a influência da hereditariedade com o ambiente.
Porque a hereditariedade, ela vai influenciar, óbvio que sim. Ela não determina, mas ela influencia. Mas ela vai influenciar como causa eficiente. Então, olha só, a orientação inicial de muitas disposições cognitivas e afetivas são influenciadas enquanto o ambiente influencia como causa exemplar. Então, a partir disso, existe uma proposta de maneiras concretas de canalizar essas influências e organizar essas disposições. Então, quando eu percebo quais são as influências hereditárias, que está lá na causa eficiente, a gente vai falar sobre isso, e eu percebo quais são as influências da causa formal extrínseca, isso me conta como o paciente está organizando isso e como tudo isso junto está levando esse paciente a agir. Percebe? E aí eu percebo onde é que está o problema. Cara, se ele está agindo desordenadamente nesse aspecto, é porque isso aqui está desorganizado e eu preciso, junto com ele, construir as ferramentas para que a gente consiga organizar, tá? Então, aqui a gente não tem como falar o que é que influencia mais, não se trata de dividir porcentagens de influência. Tudo isso influencia. Eu só preciso perceber onde é que está o peso maior na vida daquele paciente, tá? E, além da causa formal extrínseca, além da causa formal intrínseca, nós temos o objeto formal da personalidade, igual na material. Então, vejam, aqui a gente falou sobre duas causas que cada uma se subdividiu em três. Se você não tem acesso a quaisquer uma dessas causas, a sua visão de personalidade está incompleta. E isso aqui a gente só encontra na tradição aristotélico-tomista, tá? O objeto formal da personalidade é o seguinte: é, é uma faceta objetiva da causa formal, e toda faceta objetiva se dirige à ação e os objetos, como a gente falou lá na causa material, tá? Lembram disso? Então, como existe uma matéria objetiva, existe uma forma objetiva, ou um objeto formal. Esse objeto formal é a forma, é a maneira ou modo como essas ações são realizadas. Ou seja, eu ajo de uma determinada forma, lá na causa, no objeto material, e aqui, no objeto formal, essa determinada forma é delimitada por um padrão. Então, olha, eu organizo isso dentro de mim hierarquicamente, o ambiente externo influencia e isso provoca em mim um padrão. Isso provoca em mim um molde. Então, existe um conjunto organizado dos modos através dos quais eu tendo a agir, tá? E isso é o objeto formal. E vejam se isso não é mega relevante dentro do setting terapêutico. Imagina o que acontece com seu paciente e com a possibilidade de cura que você pode entregar para ele quando você percebe qual é o padrão que faz com que essa pessoa haja, para que você consiga quebrar esse padrão, ordenar esse padrão. Ou, se já é um padrão ajustado, ordenado, para que você ordene cada vez mais. Então, Marina, já tá bom, mas pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos nem imperfeitos, nós somos perfectíveis, certo? Então, entendendo qual é o molde através do qual as pessoas agem, as paixões caminham, a partir daí eu consigo perceber, por exemplo, de que virtude essa pessoa está precisando. Qual é a virtude que vai tornar esse molde cada vez mais elevado e ordenado? E aí eu consigo atuar bem no setting terapêutico. Então, aqui nós temos já 6 causas, digamos assim, né? 2 maiores e 3 que vão ser a subdivisão delas, tá? Nós temos também a causa eficiente, que é o agente que gera a coisa, é o agente que introduz a forma na matéria. Então, olha só, causa eficiente das crianças são os pais. E na psicologia, quando a gente olha para a personalidade, vão surgir dois candidatos de causa eficiente: os fatores biológicos e os fatores ambientais. A gente falou que a personalidade não é apenas um conjunto de disposições, mas o que determina a personalidade mesma, que individualiza as pessoas, é a ordem dessas disposições que vão dar o caráter de qualidade da ação, certo? Então, a causa eficiente da personalidade, enquanto personalidade, com essa qualidade, não é a causa de cada disposição, mas é a causa da maneira como essas disposições são canalizadas e organizadas. Então, a gente falou lá dos tijolos no início. A casa pode ser feita de tijolos, mas a casa não é um mero conjunto de tijolos, porque senão nem poderia chamar de casa, é só um monte de tijolo empilhado, tá? Mas é um conjunto organizado.
que permite com que eu olhe para aquela soma de tijolos e diga casa. Sem a forma de uma casa, esses tijolos não formam uma casa. Então, o fabricante de tijolos, de alguma forma, é a causa da casa, na medida em que ele consegue causar os componentes da casa. Percebe? Só que a causa da casa enquanto casa é o construtor, que organiza os tijolos na forma de uma casa. Conseguiram entender? Eu poderia dizer que a causa da casa, a causa eficiente da casa, é aquele que produz os tijolos, de alguma forma, porque sem ele não haveria casa. Porém, nós vimos que a casa não é um amontoado de tijolos. Explicando novamente. A casa é tijolos colocados em lugares específicos que me dão a forma de uma casa. Nesse sentido, a causa eficiente da casa é o construtor, que pega esses tijolos produzidos e os organiza dentro daquela estrutura, permitindo que eu chame aquilo de casa, certo? Então, a causa imediata da personalidade, a causa eficiente imediata da personalidade é a própria pessoa, que é também o sujeito da personalidade, lembram? Então, se eu enxergo a personalidade apenas como um resultado de um encontro entre causalidade biológica eficiente, causalidade ambiental eficiente, eu transformo a pessoa num sujeito passivo de agentes externos. Se o que faz a minha personalidade é só ambiente e biologia, eu tô ferrada. Terapia. Não, sério mesmo. Essa pergunta é muito importante. Se a causa eficiente da minha personalidade é o ambiente e a biologia, que bolhufas eu estou fazendo na terapia? Para que eu preciso de alguém para olhar para minha forma em abstrato e dizer o que é que precisa para que essa personalidade adquira esta forma excelente? Vamos olhar juntos. Não, eu sou só biologia e ambiente, certo? Então, é claro, embora nós tenhamos algo em nós de biologia e de ambiente, nós não somos isso. Nós não estamos apenas pegando peças determinadas e formando um mecanismo. Nós somos uma pessoa humana. Lembram que tem na sua psique uma força causal, tá? Então, eu sou capaz de um pensamento conceitual. Eu sou capaz de raciocinar, de refletir. E quanto mais eu raciocino, quanto mais eu reflito, eu vou crescendo na minha capacidade de auto-organização. Eu vou crescendo na minha capacidade de liberdade. E eu me torno um agente responsável. Responsável não apenas pelo meu comportamento, mas também pelas minhas disposições, pelo meu modo habitual de pensar, pelo meu modo habitual de sentir, pelo meu modo habitual de me comportar. E é justamente utilizando outras causas, como as causas biológicas, como as causas sociais, que eu vou me organizando a partir da confluência de todas elas e me tornando esta pessoa que age desta forma, certo? Então, de fato, existe uma influência? Existe, mas nós não podemos nos determinar por isso. Se eu coloco a biologia e o ambiente na causa eficiente, eu estou fadada a ser aquilo que fizeram de mim. E eu não gostaria que vocês olhassem os pacientes de vocês dessa forma tão baixa, tá? Então, o desenvolvimento da personalidade necessariamente passa pelo reconhecimento de uma responsabilidade pessoal por si mesmo. E no final das contas, pelos outros, né, que vão sofrer os impactos das minhas ações, tá? Quando eu olho para uma perspectiva teológica, quando a Echevarria olha para uma perspectiva teológica, ele acrescenta algo. Ele fala, olha, além das disposições adquiridas, existem também disposições infundidas pela graça, que são as virtudes infusas. E o estudo dessas disposições, qual é o papel dessas disposições infundidas na personalidade, está para além do que a gente está falando aqui agora. Nós estamos falando sobre as 4 causas da personalidade enquanto personalidade, sem recorrer, digamos assim, à teologia. Mas eu conversei sobre isso com a Echevarria em maio, lá em São Paulo, e ele falou, Marina, existem 4 causas da personalidade sobrenatural. Olha que legal. Mas eu ainda não falei sobre isso. Isso é um ponto aqui para a gente pensar. Quais seriam as 4 causas da personalidade sobrenatural? Tem sido objeto de minha meditação constante. A eficiente já posso falar para vocês com tranquilidade. É a graça, tá? E aí nós poderíamos desenvolver uma chamada teologia da personalidade. Olha que bacana. E por último, a causa final. A causa final é a última a ser alcançada, mas é a primeira que a gente intenciona. Então, a vontade quer primeiro os fins para depois os meios. Então, a causa final é sempre a última, porém é a primeira nesse sentido, tá?
A gente já ouviu falar muito sobre fim último, e esse fim último, tomista, aristotélico tomista, ele tem uma acepção de sentido da vida na psicologia, tanto em Adler quanto em Frankl, por exemplo. E lá com a Magda Arnold, nós vamos ter o ideal de si mesmo, o self-ideal, tá? E isso também vai aparecer em outras teorias da personalidade. Alguns vão considerar que a personalidade tem como objetivo a adaptação. E outras pessoas vão considerar que a personalidade tem como objetivo a autorrealização. Isso aqui também é uma causa final, tá? E é claro que a personalidade se ordena a adaptar-se. É claro que a personalidade se ordena a autorrealização. Mas será que essa é a máxima causa final que a gente pode encontrar na personalidade de uma pessoa? Será que esse pode ser considerado o seu fim último ou apenas um fim intermediário? Bom, o Gordon Allport vai falar para a gente de uma forma muito clara de que quanto mais alguém tende intensamente a querer um fim final, mais coesa será a sua personalidade. Olha que intuição sensacional. Quanto mais ardentemente você busca um fim último, mais coesa vai ser a sua personalidade. E isso aqui, gente, mostra para nós uma relação muito intrínseca entre a forma da personalidade e o fim, tá? E quando a gente olha em contraste, uma personalidade sem objetivo claro, vai ser uma personalidade muito menos coesa e vai ter muito mais conflito interior. Então, percebam se não é assim no set terapêutico. O paciente chega sem saber o que ele está fazendo da vida, para onde ele vai, quem é ele, quais são as coisas que ele precisa se ordenar, quais são os deveres. Ele chega muito menos coisa. Agora você recebe um paciente, não, eu estou aqui para fazer isso, 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 isso. Me ajuda com os meios, por exemplo. Ele já tá ali decidido, ele já vislumbrou aquilo, ele sabe que a vida dele é para aquilo. Eu sei que essa não é a regra, tá? Normalmente, se a pessoa tá no site terapêutico, é porque ele não entendeu isso aqui ainda. Normalmente, mas tem gente que já entendeu. Tá com um nível de consciência maior, a gente também consegue ajudar, tá? E aí, desse ponto de vista, desses 4 gêneros aristotélicos de causa, a personalidade pode ser alterada a partir de qualquer uma delas, tá? O problema pode vir da causa material, como por exemplo, nas bases biológicas das disposições. Outros problemas podem vir da causa final, certo? Ou seja, a pessoa pode chegar achando que a vida é apenas um mero exercício de prazeres sem nenhuma responsabilidade. É um problema de causa final. A pessoa não sabe o que ela está fazendo aqui. Ou ela está olhando, quer dizer, ela até acha que sabe, mas ela está olhando para o lugar errado, certo? Outros problemas podem vir da causa formal, como, por exemplo, pessoas que têm modelos familiares e sociais bastante complexos, bastante complicados, filosofias de vida desordenadas, tá? Pode vir também da causa eficiente, como algumas escolhas voluntárias, como alguns mecanismos involuntários que a gente vai perceber nos nossos pacientes, tá? E como essas causas estão bastante conectadas, sistemicamente conectadas, um transtorno de personalidade, por exemplo, pode corresponder a várias delas simultaneamente. Principalmente quando a causalidade vem de lá de cima. Ou seja, modelos inadequados. Porque modelos inadequados apontam um fim inadequado. E se eu tenho um fim inadequado, eu organizo a minha personalidade de forma inadequada. E se eu organizo a personalidade de forma inadequada, eu canalizo as minhas disposições inatas de uma forma bastante desordenada. Agora, quando o problema vem de baixo, pode haver, por exemplo, uma contradição entre objetivo e modelos e disposições. Então, eu tenho objetivos, eu tenho modelos externos e eu tenho disposições díspares, certo? Ou, devido a um problema de a definição de um objetivo e de um modelo, como por exemplo, nos transtornos de apego, ou em alguns traumas complexos, esse conjunto de disposições não consegue atingir uma organização. Ou seja, a pessoa fica num estado de maturidade latente e quase que perene, certo? Ou então ela fica com algumas organizações parciais que não se integram, que não são coesas e, portanto, eu não consigo ter uma personalidade individualmente considerada. Então percebam como isso é problemático e percebam como ter essa visão panorâmica da realidade e da personalidade vai ajudar vocês a dar, de fato, tudo aquilo que o paciente precisa, tá? Eu anotei aqui o conceito que o Echevarria dá ao final. Aqui. Uma definição completa da proposta. Vamos lá. Personalidade é o conjunto de disposições operativas estáveis
a causa material ex qua, das faculdades mentais de uma pessoa humana, a matéria in qua, que a inclinam ao seu modo característico, o objeto formal, de operação cognitiva, afetiva ou comportamental, objeto material, conforme organizado, causa formal intrínseca, perdão, pela própria pessoa, causa eficiente, de acordo com normas aprendidas por meio da experiência de modelos concretos de seu ambiente ou percebida por sua razão, causa formal extrínseca, a fim de realizar o que busca como propósito de sua vida, causa final. Tá? Vou ler novamente o conceito, mas sem colocar o que é cada causa. Eu fiz ali para vocês terem uma percepção e agora eu vou falar novamente para vocês só escutarem, tá? E anotarem se quiserem, vão pausando. Personalidade é o conjunto de disposições operativas estáveis das faculdades mentais de uma pessoa humana que a inclinam ao seu modo característico de operação cognitiva, afetiva ou comportamental, conforme organizado pela própria pessoa, de acordo com normas aprendidas por meio da experiência de modelos concretos de seu ambiente ou percebidas por sua razão, a fim de realizar o que busca com o propósito de sua vida. Ok? Vejam como esse conceito é completo. E vejam como esse conceito não é dado por nenhuma corrente da psicologia. Sem olhar para todos esses fatores, eu não consigo ter uma visão integral da personalidade, e daí eu não consigo ter uma visão integral do meu paciente, e aí eu não consigo ajudá-lo maximamente. Então, às vezes, a pessoa ela percebe uma melhora no setting terapêutico, mas ela ainda não sabe, não tem ferramenta, não se propõe a enxergar o quanto mais ela poderia melhorar. Então, eu tenho uma melhora parcial, eu me ajusto razoavelmente, e daqui a pouco aquela melhora parcial não faz mais efeito, porque piorou uma outra coisa da personalidade que tem efeitos aqui, e eu sinto que, na verdade, eu nunca melhorei foi coisa nenhuma. Quantas vezes os pacientes se sentem assim? E quantas vezes os próprios terapeutas se sentem trabalhando dentro de uma terapia ineficaz, justamente em virtude da ausência desse conteúdo. Então, olha, eu tenho certeza que esse é um dos vídeos mais importantes que vocês já viram aqui. Assistam de novo, anotem, olhem para a vida de vocês, olhem para os pacientes, façam esse esquema mental toda vez que vocês tiverem um paciente. Qual a matéria aqui? A causa material, ex qua, in qua, circa qua. Qual é a causa formal? Intrínseca, extrínseca. O objeto formal. Qual é a causa eficiente? Qual é a causa eficiente e a causa final? Quantas vezes a gente recebe um paciente que tem um problema sério de causa final? Gente, para mim, esse é o problema mais sério hoje, de causa final. E também a questão dos exemplos, né? Dos modelos. Porque nós estamos vivendo um tempo de crise de santos. Eu sempre falo para os meus alunos: imagina como nós poderíamos ser incríveis se a gente fosse comprar pão e o padeiro fosse santo. Se a gente fosse no mercado e o caixa fosse santo. Isso ia levar a gente para cima, isso ia fazer com que a gente não esquecesse nunca que a santidade é o nosso fim último. Não tem como. A santidade é aquilo que a gente tem que buscar o tempo inteiro, tá? Mas é claro que, se você não tem religião, o seu fim último pode ser conhecer maximamente a realidade, se relacionar com ela e fazer com que o seu coração, embrasado de amor, ande por aí amando as pessoas, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, percebe? E não dá, gente, pra gente olhar para essas coisas elevadas dentro da sociedade que a gente vive hoje, onde a normalidade é a mediocridade, tá bem? E tudo isso vai ser tratado com muita propriedade, profundidade e extensão no meu curso Santo Tomás Terapeuta. Eu te espero lá e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!